As eleições para a presidência do Vasco acontecem neste sábado. E para você, torcedor vascaíno, ficar ligado no futuro do clube, o Lance ouviu os dois candidatos à presidência do Vascão. Os dois responderão as mesmas perguntas e terão até 3 minutos para cada resposta. No vídeo de hoje, Levenciano, candidato da chapa Somamos. Fala galera, seja bem-vinda aqui ao Lance especial Eleições no Vasco. Estou com ele, candidato Levenciano da chapa Somamos. Salve, satisfação estar aqui. E está aqui, muito obrigado por estar presente aqui no estúdio do Lance para tratar sobre um assunto que todo vascaíno gosta bastante, é um assunto extremamente importante, eleições do Vasco, que vai decidir aí o presidente do clube no próximo triênio. Então, Levin, para começar o nosso bate-papo, te agradecendo mais uma vez pela disponibilidade, pelo Prazer seu é meu. tempo, falando sobre um assunto que está muito quente, que é a reforma de São Januário. Hoje, o prefeito Eduardo Paes divulgou, que assinou o projeto de lei que dá ao clube a possibilidade de transferência de potencial construtivo de São Januário, que é uma fonte de receita que daria para capitalizar recursos para fazer a reforma de São Januário. Então, gostaria de saber do seu projeto, se o seu projeto tem a ver com esse projeto de lei, com essa postura da prefeitura, de uma negociação que já vem há algum tempo junto com a gestão atual. Então, eu queria que você falasse sobre o seu projeto, o projeto da Somamos, para a reforma de São Januário, e se tem a ver com também esse projeto de lei que foi assinado pelo Eduardo Paes. Olha, essa notícia de hoje é formidável. Nós damos um passo importante para que nós tenhamos recursos, inclusive de forma antecipada, de transferência de potencial construtivo, para que financie a revitalização do nosso estádio, que de fato está muito pequeno para a nossa torcida. Nós temos um projeto espetacular, na verdade nós temos 2 projetos do Somamos para São Januário, um contratado junto à empresa sueca Cernic e outro da gigante de construções de arenas e estádios por todo o mundo, que é a Pópolis, fez a reforma do estádio de Wembley, fez o estádio do Tottenham, fez o estádio da Luz, do Benfica, fez várias arenas nos Estados Unidos. A Pópolis, sem sombra de dúvida, é a maior empresa de construção de estádios no mundo. E ela desenhou arquitetonicamente para São Januário um São Januário em forma da caravela São Gabriel. Que é um design espetacular que a página de futebol OneFootball elegeu como os 10 estádios mais bonitos do futuro, esse design da Pópolis para São Januário. E o potencial construtivo, ele alavanca a possibilidade real da gente ter recursos para que nós possamos investir numa revitalização de São Januário, e a gente tem para São Januário um projeto que não seja São Januário ser somente atrativo para o match day, somente para dia de jogo. A gente quer um São Januário que gere receitas para o clube diariamente, que vire realmente um ponto turístico na cidade, onde você tenha todo um complexo muito maior do que simplesmente um simples estádio de futebol, onde você tenha bares, restaurantes, lojas, uma rede hoteleira, shopping, onde você possa ter ali uma série de recursos que possam alavancar receitas para o Vasco Associativo. E falando sobre um outro tema que o torcedor quer muito saber, evidentemente que o futebol, ele hoje pertence a 777 Partners, 70% das ações, mas o clube tem 30%, e isso é sim muito importante nas decisões e tal. E é justamente isso que eu quero saber. Como é que você imagina a sua gestão e o relacionamento tanto com a SAF, que são os funcionários do departamento de futebol, o diretor de futebol, o próprio elenco, o treinador e tal, um relacionamento com essa base de trabalho, e também com a 777 Partners, com o Josh Wander. Como é que você vai atuar em cima disso, de ter 30% do clube das ações e um relacionamento com essas duas frentes do futebol? Olha, eu recentemente me dediquei 1 ano e meio na Suíça, na UEFA, me especializando em gestão de futebol. E o que a UEFA recomenda hoje como moderno para qualquer gestão eficiente de clube de futebol é a chamada gestão de stakeholders, que é uma gestão de partes interessadas, onde você tem um ecossistema de atores que são afetados por sua organização e que de alguma maneira precisam compartilhar daquela gestão para que você possa construir
um universo de objetivos que atenda a todos, que fazem parte desse ecossistema. E o Vasco, mais do que um stakeholder, mais do que uma parte interessada, o Vasco é shareholder. Ele é dono de capital da empresa constituída para administrar o futebol. Então a gente tem que ter um relacionamento, sem sombra de dúvidas, e evidentemente que o relacionamento tem que ser o melhor possível. A nossa intenção é convergir objetivos econômicos da SAF com objetivos esportivos do Vasco Associativo. Mas essa convergência depende, em primeiro lugar, da gente dar mais transparência a essa parceria. A gente acredita hoje que o vascaíno está com um déficit de transparência. As coisas são obscuras, não são bem esclarecidas, e a gente quer, em primeiro lugar, no compromisso que a gente tem com todo o vascaíno, de realmente dar legitimação a esse processo da venda do Vasco e transparência dos termos e condições do contrato para todos. Uma vez existindo essa transparência, a gente pretende também condicionar essa convergência à sustentabilidade do Vasco Associativo, porque nós não podemos ter um Vasco Futebol diante da morte, do falecimento do Vasco Associativo. Nós temos que dar sustentabilidade, empoderamento do Vasco Associativo e também condições de voltar a disputar títulos, porque essa é a demanda do nosso torcedor, que é o cliente de todas essas organizações, tanto do Vasco Associativo como da Vasco SAF. Então, resumindo, a gente quer a convergência. Porém, essa convergência ela tem que ser condicionada, em primeiro lugar, à transparência, que hoje não existe. Em segundo lugar, a sustentabilidade do Vasco Associativo. E, em terceiro lugar, a capacidade do Vasco SAF entrar nas competições não mais para disputar posições de se manter na Série A, mas sim de disputar títulos, que é o que todo vascaíno quer e merece. Com certeza. E tratando agora sobre os esportes que estão sob o guarda-chuva do clube associativo, são os esportes olímpicos. O Vasco ele tem hoje um basquete, né, que está jogando o NBB, com uma parceria, né, então é como se fosse também uma espécie de terceirização dessa atividade, ou se sustentando por essa atividade, né, ou sendo sustentável por essa atividade, e sempre foi de vanguarda em relação até aos esportes paralímpicos, né? Então, qual é o seu planejamento para que se tenha uma expansão? A ideia é ter um time de futsal, vôlei, atletismo. O que o projeto de vocês, da Somamos, do seu, para expandir e ampliar os esportes olímpicos que estão sob responsabilidade do clube? Uma das principais marcas do Vasco, um dos principais valores do Vasco é a ecleticidade esportiva. O Vasco já praticou 58 modalidades esportivas diferentes, tendo sido provavelmente o clube com maior medalhas olímpicas na história do esporte olímpico brasileiro. Então, o Vasco ele tem todo esse caráter de ecleticidade esportiva. Nós temos, inclusive, no nosso próprio hino, né, a linguagem do nosso hino é de que nós, no atletismo, serás um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. Então, o Vasco ele precisa voltar a ser protagonista nos esportes olímpicos também, mas para isso ele tem que reequacionar suas dívidas fiscais. A gente precisa analisar, e mais uma vez eu chamo a atenção aqui, de que infelizmente as coisas no Vasco hoje são muito obscuras, não são claras, não são cristalinas, não são transparentes. Então a gente tem que verificar, reequacionar como é que está a questão das dívidas fiscais para que o Vasco possa ter as certidões negativas de débito fiscais para que aí sim possa pleitear projetos de incentivo esportivo para essas modalidades, como, por exemplo, o Minas Tênis, que tem uma arrecadação aí de cerca de 80 milhões anuais de projetos para esportes olímpicos. O Vasco, com a força que ele tem, com a marca que ele tem, voltando a ter representatividade junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, que é o que a gente espera, reconstruir essa representatividade do Vasco, que a gente entende que hoje está muito perdido, para que a gente possa alavancar projetos de incentivo esportivo para que nós possamos ter novamente o Vasco forte em outras modalidades esportivas, como as que você citou, do futsal, por exemplo, e do basquete, do remo e de atletismo, que são competições e esportes importantes para o Vasco. Para o vascaíno, essa ecleticidade é importante. O vascaíno ele é orgulhoso. É claro que o futebol é o carro-chefe, tem que estar bem para tudo estar bem, mas o vascaíno ele tem muito orgulho desse Vasco empoderado nos diversos esportes olímpicos e a gente pretende retomar isso de forma criativa e inteligente através de projetos incentivados. Falando agora sobre também uma questão que é a responsabilidade social que o Vasco carrega em sua história.
E falando em responsabilidade social, tem como se falar sobre a barreira do Vasco. Recentemente, São Januário foi fechado durante um período e a gente viu que impactou bastante. E talvez, para quem não é vascaíno, para quem não tá ali no dia a dia, entendeu que a barreira e o Vasco é uma coisa só. Então, isso precisa ser fortalecido. E qual é o planejamento da sua gestão para que seja ou estreitado ou mais inclusivo, digamos assim? Olha, um dos valores do Vasco são suas entregas sociais. O Vasco é conhecido como o clube que lutou contra o racismo, como o clube que luta contra qualquer tipo de preconceito, como um clube grande da Zona Norte do Rio de Janeiro, né, que tem comunidades ao entorno das suas unidades operacionais, não só do seu estádio, mas também do seu centro de treinamento. Então, o Vasco, ele significa entrega social. E esse Vasco que a gente quer resgatar. A gente não quer um Vasco se tornando elitista, porque senão esse Vasco se tornará aquilo que os outros são. E a gente é orgulhoso daquilo que a gente é. A gente é orgulhoso de ser Vasco, não só pelas glórias que a gente tem com o nosso time, mas também pelo fato de que o Vasco tem essa causa social, essa entrega social, esse valor agregado que, inclusive, uma vez bem explorado, pode atrair grandes investidores no mundo inteiro. Então, nós queremos um Vasco da Barreira e uma Barreira do Vasco. Nós queremos abrir novamente a porta do nosso estádio, né, do nosso campo, para que as crianças da Barreira possam ter a oportunidade de frequentar cursos profissionalizantes que a gente quer fazer ali no Colégio Vasco da Gama. A gente quer tornar o Colégio Vasco da Gama um grande centro de excelência esportiva no Brasil. A gente quer dar oportunidade dos esportes que serão praticados novamente em São Januário, de dar oportunidade a essa juventude ali da Barreira. Então a gente pretende realmente ter uma relação muito boa. Nós temos um contato muito bom com a presidente da Associação dos Moradores, a Vaninha. Ela conhece os nossos projetos para a Barreira e a gente tem ali, tanto do ponto de vista educacional e social, muito a fazer, porque a gente quer um Vasco não só de balanço econômico, mas de balanço social também. Perfeito. E agora, fazendo uma situação que eu acho que uma anda junto da outra, que é o quadro societário, né, o sócio estatutário, que por conta dessa venda para a SAF, ele pode perder a partir do final do ano, né, alguns benefícios, né, e também as sedes. Além de São Januário, o Vasco como clube tem ainda o Calabouço, tem ali a sede náutica da Lagoa e também os CTs, que apesar de terem ido nos contratos junto para a SAF, até agora não teve desmembramento, a passagem de CNPJ, digamos assim, então ainda é do Vasco, porque o Vasco está tratando até sobre as questões das obras e tal, junto à prefeitura. Então os CTs, tanto da base quanto lá do Moacir Barbosa, até agora não andou. E muito por conta dessa situação. Então é um terreno do Vasco, então ainda o Vasco responde por ele. Então eu queria que o senhor falasse sobre isso, o quadro societário, como é que faz para reter esses sócios e, concomitante a isso, o seu planejamento, a sua gestão para as sedes que pertencem ao clube. Pois é, aí eu volto à questão da necessária convergência com a SAF. Mas essa convergência com a SAF, como eu coloquei numa pergunta anterior tua, ela é condicionada a algumas posturas. Uma dessas posturas é a sobrevivência do Vasco Associativo, é a sustentabilidade. E a sustentabilidade do Vasco Associativo, ela passa por essa questão de como vai ser a relação do Vasco SAF, Vasco Associativo, junto ao quadro social estatutário, junto aos sócios torcedores, junto às comunidades no entorno. Então nós pretendemos fazer uma revisão de posturas. A gente acredita que a venda do futebol, até pela falta de transparência que aconteceu, ela ocorreu de uma forma não muito bem brifada pela gestão atual para o investidor. Então a gente pretende dar oportunidade ao investidor de revisar posturas que podem fazer com que ambas as associações, ambas as organizações entrem num paradigma ganhar-ganhar. Hoje, não se pode ter uma situação de uma instituição ser competidora de outra. A gente tem que criar, por isso, aquela história do que a gente entende que é o melhor para o Vasco, que é a gestão de partes interessadas, a gente convergir interesses divergentes, interesses divergentes atualmente, que passam a ser convergentes a partir do momento que o investidor entende que aquele atendimento de necessidades levará a médio e a longo prazo, de forma indireta, que ele tenha melhores ganhos. Então, todos acabam ganhando. A gente quer criar no Vasco uma relação de círculo virtuoso.
entre a SAF e o Vasco Associativo. Mas, repito, para isso a gente vai ter que revisar posturas que aparentemente são posturas que não estão sendo adequadas para o melhor resultado para ambos. E agora são situações muito mais pessoais, né? E aí você fica à vontade para falar diretamente com o torcedor, né? Só sendo a câmera, essa aqui, né? Então, Boa, obrigado pela dica. que é isso. Por que você, Levinciano, quer ser presidente do Vasco? Olha, eu quero ser presidente do Vasco para poder fazer com que as crianças vascaínas voltem a gritar é campeão. Nós estamos num ano onde um rival nosso foi campeão da Libertadores da América, no ano passado um outro rival foi campeão da Libertadores da América. Nós temos aí o Botafogo, apesar da nossa grande vitória ontem, ainda liderando o Campeonato Brasileiro, e o Vasco. O Vasco, apesar de todo o oba-oba que foi feito com relação à venda do futebol como sendo algo que seria espetacular, que o Vasco estaria bilionário, disputando títulos, isso não aconteceu ainda. E a gente acha que isso não aconteceu ainda porque não é só dinheiro que traz sucesso esportivo. O que o Vasco precisa há muito tempo é de gestão. E a gente tem isso para oferecer. A gente estudou os problemas do Vasco, nós viajamos o mundo todo para trazer soluções para o Vasco. Nós estudamos 1 ano e meio na UEFA, temos o certificado de gestor da UEFA, que é um certificado que capacita pessoas a gerirem clubes europeus como CEO. Então a gente acredita que todo esse ensinamento, todo esse aprendizado que a gente teve com relação a como se faz na Europa, é possível a gente trazer aqui para o futebol brasileiro, acomodar com os interesses da SAF e a gente construir uma relação que seja realmente capaz de fazer com que o Vasco deixe de ser somente um time de futebol, de vitrine para jogadores, de empresários, e volte a ser um clube estruturado, bem gerido, com uma boa relação com a imprensa, com uma boa relação com os torcedores, com uma boa relação com seus sócios, que crie toda essa sinergia para que o Vasco volte a ser competitivo e possa novamente ganhar títulos e fazer todos os vascaínos felizes. Para fechar, Levin, considerações finais, tem alguma coisa que você queira reforçar? Algo, por exemplo, que eu não te perguntei, que você gostaria de falar? Esse é o tema livre da sua para uma resposta, uma consideração ou um reforço de algo que você... Olha, é só chamar o vascaíno a votar, né? Essa grande democracia, que aconteça as eleições no Vasco são sempre muito conturbadas, que elas sejam feitas de uma forma isenta, limpa, imparcial, é isso que a gente espera, e que o vascaíno, no próximo dia 11 de novembro, possa optar por um outro vascaíno que egrege do próprio seio dos torcedores, né? Que o Vasco tenha como administrador alguém que seja formado em administração, que seja capaz de realmente gerir o clube com eficiência, mas que também seja egresso daquele lugar comum dos torcedores. Um torcedor cuidando dos torcedores, com certeza absoluta, no momento que o Vasco vive hoje, a gente precisa ter alguém que represente essa grande família vascaína de todo o Brasil, para que a gente possa fazer um conjunto de entregas através de uma implementação de uma gestão eficiente no Vasco, e eu acredito muito que através de uma boa gestão você consegue transformar as organizações. Levin, muito obrigado. Obrigado a você pelas perguntas. Prazer falar com você. Prazer estar aqui no lance. Você Levinciano, candidato da chapa Somamos. Eleição do Vasco acontece no próximo sábado, né? E você vai acompanhar todo esse processo eleitoral com as entrevistas, com os candidatos aqui no Lance. Eleição no Vasco é aqui no Lance, rapaziada. Tamo junto.